Olá, bom dia. Vamos para a palavra de Deus. Salmos 41, verso 9, diz assim: Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Hoje eu quero falar sobre traição, decepção. Aqui Davi ele está falando de alguém que era amigo íntimo dele, em que ele tanto confiava e que comia do seu pão na sua mesa. Nós precisamos entender que a decepção, a traição, ela não nos mata, mas ela nos ensina algo. Sabe o que é? É colocar nossa total confiança somente em Deus. Tem pessoas que dizem assim: eu confio em ciclano e fulano de olhos fechados. Eu quero te dizer hoje que nós devemos confiar de olhos fechados somente em Deus. Nós não devemos viver desconfiando de todo mundo. Sabe por quê? Porque quando a gente passa por uma traição, por uma decepção, a gente fica tão aborrecido, a gente fica tão entristecido e a gente passa a desconfiar de todo mundo, não é mesmo? Mas eu quero te dizer também que existem pessoas que são leais, que são verdadeiras, que têm aliança com a gente. Mas também tem pessoas que vão ter acesso à nossa vida, à nossa casa, até comer do nosso alimento, do nosso pão, comer no nosso prato, e elas vão nos trair. E a gente precisa estar preparado para essas situações. Por quê? Porque a traição, a decepção, ela não vai te matar, mas ela vai te ensinar a você colocar totalmente a sua confiança em Deus. Aqui Davi estava falando de alguém que era amigo, íntimo. Olha só, uma traição vinda de um amigo íntimo é como uma paulada nas nossas costas, é como uma facada no nosso peito, dói demais, arrebenta com a nossa alma, não é mesmo? E eu não sei você, mas depois que a gente passa por uma traição, por uma decepção, é tão difícil você voltar a confiar novamente naquela pessoa, não é mesmo? Porque aqui ele fala de um amigo íntimo em que ele tanto confiava. Ou seja, a confiança é quebrada. Você não consegue confiar mais do mesmo jeito. Depois de uma traição, depois de uma frustração, né? Depois de uma pancada dessa, você não volta mais a ser a mesma pessoa. E olha o que a palavra do Senhor nos ensina também em João 13, verso 26, diz assim: E Jesus respondeu: Aquele em quem eu der o bocado molhado, e molhou o bocado e deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. E disse Jesus: Faz logo depressa o que tem que fazer. Jesus ele já sabia que Judas era o traidor. Jesus já tinha identificado o traidor. Ou seja, Judas, ele comeu na mesa, ele bebeu, ele sorriu. Ele era alguém íntimo. Ele fazia parte do grupo dos 12 de Jesus. Ele viu os milagres, ele ouviu as mensagens do mestre, ele acompanhou ali, de perto, ele estava na mesa, ele tinha acesso. Então tem pessoas que elas vão nos aproximar da gente, que elas têm acesso à nossa vida, elas têm acesso à nossa casa, elas têm até acesso o nosso alimento ali, comem com a gente, bebem com a gente, no final elas vão fazer o quê? Elas vão trair. Foi assim que Judas fez. Ele tinha acesso, ele presenciou ali os milagres que Jesus fez. Ele andou com o seu mestre e no final ele beijou e traiu, ele entregou Jesus. Nunca houve arrependimento no coração de Judas. E o final a gente já sabe qual foi o final dele. Um trágico final. Não é mesmo? Então, hoje, a palavra que eu trago para mim e para você hoje é: coloque total a sua confiança em Deus. Sabe por que muitas vezes a gente se frustra? Porque a gente dá acesso a pessoas que a gente não deveria nem deixar entrar do portão para dentro da nossa casa. A gente abre o nosso coração, a gente alimenta pessoas que no final elas vão nos trair, elas vão ferir o nosso coração. E não vai haver no coração delas arrependimento, porque tem pessoas que têm o caráter de Judas. Elas vão entrar na sua casa, elas vão ganhar ali a sua confiança, elas vão comer do seu pão,
Elas vão sorrir na sua mesa, mas por trás, no final, elas vão até te beijar, vão te abraçar, mas no final elas vão te trair. Elas vão ser um Judas nas nossas vidas. E a gente não pode mudar a nossa essência por causa desse ato, por causa do caráter deturpado dessas pessoas. Porque esse era o caráter de Judas. Esse é o caráter de todo traidor. É aqueles que entram na nossa vida, que têm acesso à nossa vida, que têm acesso à nossa casa, que ganham a nossa confiança, mas no final, eles vão nos trair. Então a gente precisa lidar com essas situações. Amém? Entender que a nossa total confiança deve estar somente em Deus. É por isso que muitas vezes a gente se frustra. É por isso que muitas vezes a decepção é tão grande. Por quê? Porque a gente coloca as pessoas no lugar que era de Deus. Entende? A gente dá esse acesso às pessoas. Então, que Deus te abençoe e que você tenha discernimento para você identificar, assim como Jesus identificou.